Muito bom dia para quem está aí ao vivo, nos esperando. Primeira live que eu marco para de manhã. Tipo assim, de manhã, o horário que a gente acordar e tiver pronto para fazer a live. Sejam todos muito bem-vindos à live com convidado. Gente, nessas lives com convidado, eu posso chamar uma pessoa da área técnica da saúde ou eu posso chamar uma aluna minha. E hoje a gente tem uma aluna minha. Para quem não me conhece, eu sou a Tamires Cortá, trabalho com a leitura biológica, especialista em dores e emoções. Também sou formada em educação física. Estou aqui para te ajudar a viver sem as dores crônicas. Lembrando que viver sem as dores crônicas não quer dizer nunca mais ter dor na vida, mas você saber o que fazer com ela quando aparecer. E um passo imprescindível para você conseguir viver sem as dores crônicas é parar de brigar com a sua dor, parar de brigar com o que aconteceu. O simples fato de você entender isso, para você parar de brigar, já é capaz de aliviar sua dor ou até fazer com que você fique sem ela de um dia para o outro, como é o caso da nossa convidada de hoje. Vamos chamar a Stephanie para vocês conhecerem o que aconteceu com a Stephanie, que não tem 3 vértebras na lombar e ficou sem dor de um dia para o outro. E ela vai até falar da expressão dela, de como que ela está bem, mas não é só estar bem, ela acha uma expressão super legal para falar do caso dela. Vamos lá, gente, vamos chamar a Stephanie. Ó, quem já tem dúvidas aí sobre dores, pode colocar onde é sua dor, pode colocar também intensidade, se você quiser, e o que você já tentou fazer para resolver sua dor, que a gente te ajuda aqui, eu e Stephanie. Stephanie vai me ajudar também. Bom dia! Bom dia. Tudo bem? Bem, e você, como está? Tudo jóia, graças a Deus, gente. Tirando que de ontem pra hoje veio uma cólica. Falei no Stories ali mais cedo, fazia tempo que eu não tinha cólica nessa intensidade. Mas na visão da leitura biológica, a menstruação é limpeza, né? Então vamos, gente, limpar a vida. Nossa Senhora, mas tá um fluxo bem intenso. Ontem eu passei a tarde inteira morgada na cama, assistindo série, coisa que eu não fazia, ó, há um tempão. Eu consegui assistir uma temporada inteira num dia só, do primeiro ao oitavo capítulo. Tudo de uma vez, de tão ruim que eu tava. Mas vamos lá, gente. Essa é a Dona Stephanie, uma figuraça que eu tinha que trazer para vocês conhecerem. Maravilhosa, vocês vão adorar conhecer a Stephanie, para ela poder contar o caso dela com relação à avaliação da leitura biológica e as dores dela, da lombar. Ela tem essa carinha de novinha, mas ela é igual a minha. A minha irmã fala que no meu aniversário tem que ter um bolo com a minha idade biológica e a idade da minha cabeça, que ela fala que eu sou velha, e a idade da minha coluna. Que a minha coluna ela fala que é de uma centenária. A da Stephanie é mais ou menos assim, mais ou menos o mesmo problema que eu. Oi, Stephanie, eu vou pedir para você se apresentar, falar seu nome, o que que você faz atualmente, sua idade e como que você ficou sabendo do meu trabalho. Vamos lá, gente. Então, meu nome é Stephanie, tenho 34 anos de idade e 85 de coluna. Então, falando um pouco de mim, então, eu estou em Cuiabá há 2 meses, vim pelo trabalho, sou gerente de RH numa empresa. E falando um pouco do meu histórico físico, né? Eu descobri o meu problema de coluna com 25 anos, então foi bem cedo. E desde então eu convivo aí com essa minha coluna de 85 anos. Isso. Eu acho que agora ela já começou a estar mais nova, né? Já, sua coluna já não tá mais de 85 anos, que a pessoa virou atleta agora. Tá indo pra academia todos os dias, mas já já a gente vai contar essa parte para vocês, que essa parte já tá mais pra frente. Mas ela tá super fitness, assim, ó, malhando, pesado, e a coluna dela zero bala. Oi? Mas estamos frequentando, mas Mas já tá frequentando, porque a pessoa tava sem fazer exercício há quanto tempo? fazia 3 anos sem fazer nada. 3 anos a pessoa estava sem fazer exercício. Agora você já foi na academia quantos dias? Ah, já tô indo 3, 4 dias na semana.
Olha aí, gente, 3, 4 dias na semana. Sem dores. Stephanie, faz o. Oi? E sem dores, né? Que era o que eu mais tinha medo, era de ir e ter, que é uma grande vitória para quem tem esses problemas. É um pouco, né? Acho que é o principal ponto é o medo, né? A gente tem que lidar com medo de vou lá, vou me machucar, então a gente evita de fazer. Né? Por mais que todos os profissionais indicam sim, é importante, tem que fazer reforço, você tem que, né, ser saudável, o bate é o medo de eu vou lá e vou me machucar, né? Então acho que o mais importante de tudo é você se conhecer, né? E você saber seus limites. E eu acho que demorou um pouco, mas agora a gente consegue trabalhar o medo junto com o conhecimento, né? Isso que é o importante. O medo vai existir, né? Eu tenho, quando a gente vai na academia, tem os personagens, enfim, os professores da academia, eles incentivam bastante, né? E eu tô sempre falando, eu tô com medo, mas eu não sei, esse não vai dar para fazer, esse não pode. Ele, não, calma, vai dar, calma, vai dar certo, sabe? Então, todo dia é isso, é uma luta de autoconhecimento com o medo de se machucar, né? Mas o importante é não desistir. Eu tô tirando aqui meu microfone, porque dependendo do barulho que dá aqui, ele corta o seu. Aí eu vou ficar ligando e desligando o meu. Como que você ficou sabendo do meu trabalho? Ah, verdade. Então, chegando aqui, eu tive uma crise que fazia um ano e pouquinho que eu não tinha nenhuma crise na coluna, só para entender. Não tenho 3 discos na coluna, eu não tenho a L4, L5, S1. E uma delas briga com a medula às vezes. Então, às vezes eu tenho dores absurdas, né? Fazia tempo que eu não tinha essas dores. E chegando em Cuiabá, mudança, enfim, e eu tive uma das crises de novo, né? E as crises são bem difíceis, porque você não caminha direito, você não senta direito, você não deita direito, né? É difícil. E nisso, a minha chefe, ela me indicou você, né? Que eu pedi algum profissional. E quem tem problemas sérios de coluna não vai em qualquer lugar, né? Então, dificilmente você joga no Google, né? Com uma loja de roupa e vai. Então, chegando aqui, eu comecei a procurar indicações e essa minha chefe me indica, né? Pelo marido dela, que já te conhecia, já tratava com você. E ela dizia, ó, meu marido trata com a Tamires, assim, vou te passar o contato e você vê aí como é. E aí foi aí que a gente se conheceu, eu entrei em contato, a gente marcou a nossa primeira consulta, longa consulta. Acho que foi super válido, né? Acho que vale a pena esse momento de... sim uma consulta com bastante tempo, mas a gente conseguiu ir desde a infância até agora para compreender da onde seriam essas dores, né? E é a primeira vez que eu faço essa abordagem, nunca tinha conhecido esse tipo de trabalho, porque quando eu tratei as outras vezes era sempre físico, né? Então, nunca tinha levado para o lado emocional também. Assim, sabia que tinha referência também de estresse junto, né? Que não era somente físico, mas nunca tinha ido para esse viés de compreender de onde pode vir. Enfim, a gente faz toda uma reviravolta de olhar todo o histórico da minha vida desde a infância para compreender como que o histórico emocional poderia estar afetando também. Então, é um pouco disso em resumo, né? Como é que a gente se conheceu e como é que a gente fez a nossa primeira consulta. E aí é onde vem aquele termo, né? Que eu assustadoramente fiquei bem de um dia para o outro. Eu realmente estava em alguns dias de crise, com dores, e eu estava tentando evitar de tomar medicação. Eu já tive épocas de crise que eu tomei Tramal como Dorflex, assim, eu tomava 400 miligramas de Tramal todos os dias, durante uns 6 meses eu fiz isso, para vocês entenderem o nível de dor que eu tinha. Então eu queria evitar isso, porque esse remédio ele acabou me dando alguns efeitos colaterais de estômago, então cada vez que eu tomava ele, eu tinha efeitos muito ruins. Então eu já estava na escolha de prefiro ficar com a dor do que ter o efeito que ele me dava de boca seca, de queimação no estômago, de enjoo, de vomitar o próprio remédio. Enfim, era muito ruim. E aí eu começo a evitar de tomar. E aí a gente tem essa nossa primeira consulta, onde a gente começa a ativar outras coisas, de compreender, de entender as dores. E aí, assustadoramente, no outro dia eu acordo zero dor, que era uma coisa que eu nem esperava, porque foi só um bate-papo. E tinha sido uma consulta para um lado que a gente nunca tinha feito, né? E aí, no outro dia, eu acordo sem dor e aí a Tamires me manda uma mensagem, né? E aí, como é que você passou o dia? Como é que você acordou?
E aí digo para ela, né? Então, assustadoramente, acordei muito bem. Até hoje eu digo para ela, né? Tenho medo dela porque eu não consigo entender tecnicamente como isso funciona, mas o importante é que funcionou. Ai, gente, eu morro de rir com essa Stephanie. Que hora que ela fala, eu estou estranhamente muito bem, eu tenho medo de você, eu morro de rir dela. E, gente, isso é um dos pontos que eu explico do meu método, da liberação consciente da dor, porque você vai liberar a sua dor de forma consciente. O que que é esse consciente? É ter ciência, olha o jogo das palavras, consciência. Você vai ter ciência dos fatores emocionais que estão ativando a sua dor, que estão causando a sua dor. E a maioria das pessoas não sabe o poder que isso tem no nosso corpo. O simples fato de você ter ciência, de você saber, ter consciência da causa daquela dor, e o ter consciência é ter a informação de que aquilo que está causando, você não precisa brigar com isso. O que o seu corpo está causando aquela dor está tentando te proteger de alguma forma, e muitos motivos emocionais estão relacionados com, como ela falou ali, com a sua infância, e que hoje em dia você já não precisa mais de algumas situações, você já não precisa mais se proteger de algumas situações. Então, isso é muito poderoso para o nosso corpo quando a gente entende que não precisa brigar com a dor. E a maioria dos médicos atualmente já falam isso para as pessoas: olha, a sua dor na coluna pode ter relação com uma sobrecarga de trabalho, algum estresse que você esteja passando. E eles falam assim: tenta relaxar um pouco mais, tenta tirar umas horas para você, tenta não se estressar com as pessoas. E a gente até tenta, né, Stephanie? A gente até tenta, não, eu vou sair, eu vou para um barzinho, eu vou ter um horário de almoço mais relaxado. Mas por que que isso não é suficiente? Que você não foi na raiz das suas emoções para entender especificamente o que estava acontecendo. E é isso que eu ajudo as pessoas na avaliação da leitura biológica, a encontrar uma chavezinha que tenha relação ali com o início da sua dor. Stephanie, eu não sei se você pode abrir sobre isso, mas você quer falar alguma coisa bem pontual que tenha chamado a sua atenção na sua avaliação especificamente, que tem relação com o início das suas dores? Verdade, quando a gente começa a conversar, né? E sim, eu começo a contar um pouco do físico, né? Até mesmo começo a perguntar algumas coisas da minha vida. Então, desde como era a minha infância, da relação dos meus pais, desde quando é que foi a primeira. E o mais louco, que eu acho que de toda aquela nossa consulta, foi de. Tá, mas quando você teve as dores, o que estava acontecendo além daquilo ali? Além de você estava dormindo mal, você estava acima do peso, ou você não estava fazendo exercícios, saindo um pouco do físico, e a gente consegue fazer correlações que realmente nas fases da minha vida estavam acontecendo algo, né, durante essas crises. Então, por exemplo, a primeira crise foi 3 dias antes da minha formatura da faculdade. Aí depois a outra crise, eu não vou me lembrar agora quais são realmente as datas, enfim, mas todas as fases, todos os momentos da pior crise estava acontecendo algo pessoal, emocional, que não tinha nada a ver com a coluna, não era por estar dormindo mal ou carregando peso ou não fazendo exercícios, não, também tinha algo a ver com algo da vida, do momento, né? E por coincidência ou não, nessa última crise estava num desafio diferente, né, num trabalho super desafiante, numa cidade diferente. Foi a primeira vez que realmente eu me mudei, né, do Rio Grande do Sul, né, para uma nova casa, numa nova cultura, num novo tudo diferente. Então, a gente nessa consulta a gente consegue remeter muitas coisas de, ok, mas o que você estava, o que estava acontecendo com você nesse momento? E todas as vezes tinha algo a ver, tinha algum acontecimento, alguma coisa que estava acontecendo ou recente acontecido. E aí até um ponto que é super interessante da gente falar aqui, que nem sempre vai ser durante o acontecido, né? Então pode ser algo que você estava lá super alerta, né? Estava e durante o acontecido, durante a mudança, durante o estresse ou a grande emoção, enfim, você está lá em alerta, então teu corpo está te protegendo para não acontecer mais nada. E a partir do momento que realmente você resolve aquela situação, que você fica num momento mais confortável,
aí que vem as dores, que era o mais louco, que eu nunca tinha remetido a isso. Então, acho que falando um pouco do autoconhecimento, é a grande sacada de saber que sim, depois né, da situação, da mudança, do problema, do que seja, as dores podem vir e a gente tem que saber lidar com elas, né? E é como que a gente resolve elas, esse que é o ponto, né? Como que a gente vai conviver com essa dor que surge, né? Depois desses momentos, é um pouco disso. Sim, agora Stephanie não pode dar esse relato de como conviver com a dor, porque ela simplesmente está sem a dor, né? Mas qualquer coisa, se ela tiver alguma dor de novo, a gente chama ela para saber como que ela resolveu. Mas por enquanto ela não sabe falar disso, né? Mas no caso dela, gente, ela falou um ponto interessante aí de 3 dias antes da formatura dela da faculdade. E você que está assistindo, pensa nisso sobre a sua dor. E aqui, independente de qual dor seja, tá, gente? Pode ser crise alérgica, pode ser dor no joelho, pode ser cefaleia crônica, endometriose, fibromialgia. Você vai ter que ir lá mais ou menos quando você lembra que teve a primeira crise ou quando você começou a ter problemas com aquelas dores. Dor de ansiedade, de depressão, o que quer que seja. Então, no caso dela, finalizar aquele curso, aquela faculdade, era de extrema importância para o ser integral dela, para o interno dela, e ela nem sabia, assim, tão conscientemente. Mas o corpo, ele mostra isso. Ele mostra o que é realmente importante pra gente. E para você que está assistindo aqui, pode ter sido quando você saiu da casa dos seus pais, pode ter sido quando você teve seu primeiro filho, pode ter sido quando você casou. Gente, tem, assim, inúmeras possibilidades. No caso da Stephanie, a gente sabe que foi a faculdade, término da faculdade, por quê? Porque o corpo dela mostrou, o nosso corpo mostra, todas as nossas resoluções de conflito, ou quando a gente está brigando, também ele mostra. E agora, Stephanie, eu queria que você falasse um pouquinho também, porque tem muitas pessoas que relatam isso para mim aqui, que é a dificuldade no sono. A Stephanie me falou que ela tem um diagnóstico de sono invertido, que começa um sono muito pesado, depois fica leve. E ela ouviu dos médicos o que muitos de vocês escutam também. Você tem isso e você vai ter que aprender a conviver com isso pro resto da vida e é o que temos. E, gente, em parte isso é verdade. Dependendo do avanço de doença que a gente tem, do tamanho do diagnóstico que a gente tem de desgaste, o que seja, a gente vai ter que aprender a lidar com algumas coisas pro resto da vida. Mas isso não quer dizer que você tem que viver mal, que você não vai ter qualidade de vida, que você vai ter que viver com dores daquele processo. Dor de não dormir bem, dor de coluna, qualquer que seja a dor. E depois da nossa avaliação, ela também falou que tinha dormido estranhamente bem. Fala pra gente um pouquinho essa história do sono, Stephanie. Verdade. Na verdade, eu fui diagnosticar acho que uns 20 anos, algo assim, um pouco mais que isso, que eu tinha o sono invertido, ou seja, o sono ele começa pesado, fica a noite toda leve e durante, né, o fim dele fica pesado de novo, né? É como se fosse o invertido. E é o inverso do que normalmente as pessoas têm, né? Deveria ter. Então, e aí a vida. E nesse diagnóstico, né, os médicos dizem que é só com medicação mesmo, que não tem o que fazer, porque né, a gente tem que forçar para ter esse sono mais ideal, vamos dizer assim. E aí eu tava com 20 anos, eu digo, cara, não faz sentido nenhum começar a tomar medicamento agora para dormir, né? Então eu começo a me adaptar e aprender que esse era meu perfil de sono e eu venho da vida com crise de insônia, que é pelo esse motivo do sono invertido, né? E aí, durante as nossas consultas, né, a gente descobre que né, o motivo e começa a olhar por outro viés também isso e consegue entender que não vamos inverter o sono com medicamento, a gente precisa encontrar o porquê disso. E aí a gente aprende a dormir, né? Então, são todos os dias? Não, ainda é uma fase de aprendizagem, mas sim, estranhamente bem, às vezes acontece. Muito legal, gente. O sono, ele começa a ficar melhor quando você entende que você não tem que brigar com alguma coisa no seu dia a dia. E foi exatamente o que a Stephanie entendeu. Então, isso que ela falou não vai ser todo, não é ainda todos os dias.
E a gente tem que tirar um pouco essa ideia de mundo de Alice da nossa cabeça, que a gente vai entrar numa estabilidade estática na nossa vida, e aí ela vai ficar estável pro resto da vida. Não, gente, isso não vai acontecer. Porque na natureza tem os ciclos. Outono, inverno, primavera, verão, a gente tem ciclo de baixo, a gente tem ciclo de alto, o nosso corpo é assim também. Vai ter dia que a gente vai dormir bem, vai ter dia que não. Desde que esse bem-estar ele aconteça na maior parte do tempo, quando você desequilibra, você caiu da bicicleta, você desceu da bicicleta, você saiba subir de novo, você saiba organizar a bicicleta para você voltar a andar nela de novo, tá ótimo. E esse é o perfil da Stephanie. Por isso que ela teve um resultado tão rápido e tão bom com a leitura biológica. Eu vou falar um pouquinho desse perfil, queria que ela complementasse para a gente também já caminhar para o final. E se vocês tiverem mais algumas dúvidas, podem colocar aqui. O Takeo colocou que a preocupação dele é preocupação financeira e necessidade de mudança. E a Stephanie também tem esse contexto de preocupação financeira, gente. Todos nós temos. Só que qual que é a diferença que eu percebo na Stephanie? Eu queria saber se ela concorda comigo, que eu acho que é a chave dela para ter essa leveza com relação às dores, ou neste momento, ou em outros momentos da vida dela, mas ela já teve os problemas de crise também. A Stephanie, ela está num trabalho que ela é sempre colocada em setores para ela resolver problemas que as outras pessoas não estão conseguindo resolver. Ou seja, como que funciona a cabeça da Stephanie com relação a problemas? É como se na cabeça dela não tivesse problema que não tivesse solução. Faz sentido, Stephanie? Faz sentido, faz. Só que a coluna dela, ela ainda estava na posição de achar que não tinha solução, porque ela não tem o estudo médico. E ela estava aceitando as opiniões do médico porque era o que ela tinha. Ah, você não tem 3 vértebras, 3 discos na coluna e você vai ter que conviver com isso. Você tem um sono invertido e você vai ter que conviver com isso. E era o que ela tinha. A partir do momento que ela ouviu a opinião, não, Stephanie, o seu corpo está resolvendo um conflito lá de trás, você não precisa viver com dor. Você pode fazer exercício com menos medo, não vou dizer sem medo, né? Com menos medo que você vai ficar bem. Seu corpo ele tem forma de resolver sim o seu problema. Então, para quem quer saber uma chave muito importante para viver sem as dores crônicas, que chave é essa? Pelos meus estudos, por todas as pessoas que eu já avaliei até hoje, gente, uma chave muito importante é você entender de forma verdadeira que para tudo vai existir uma solução. Agora a Stephanie já entendeu que até para a dor na lombar dela, para o sono, também existe uma solução. Não precisa ficar com a opinião de que eu vou ter que ficar com dor pro resto da vida. E ela também faz isso no trabalho dela. É mais ou menos assim que funciona a sua visão com relação ao seu trabalho, Stephanie? Não, com certeza. Na verdade, a gente tem que aprender. A gente não pode achar que não tem jeito as coisas, mas a gente tem que sempre respeitar o nosso corpo. Acho que é um pouco disso, sabe? Acho que já venho num trabalho desde o profissional que eu tive em São Paulo, de autoconhecimento, né? De entender como o corpo da gente funciona, já fiz terapia, então já vem num trabalho de estudo pessoal já faz um tempo, onde a gente começa a compreender que a gente precisa nos respeitar. Acho que é um pouco disso. Então, o que a Tamires vem trazendo é um complemento de ok, está tudo bem, vamos resolver, mas a gente precisa respeitar a gente. É um pouco disso, sabe? Sim, e por que eu estou dizendo isso aqui, gente? Porque eu já tive relatos dos mais diversos aqui no Instagram, de pessoas que pararam de trabalhar porque tinha dor, porque eu fico muito tempo sentada e eu não vou poder continuar trabalhando porque eu tenho dores quando eu fico sentada. E eu fico assim, não, pelo amor de Deus! Se você parar de trabalhar, você vai ter mais dor, é o contrário. Já tive outros relatos de mulheres que não podiam estudar porque o marido não permitia, porque a família tinha uma visão muito conservadora. E eu assim, não, pelo amor de Deus, se você parar de estudar, você vai ter mais dores. Então, assim, gente, essa visão de que para todo problema existe uma solução é o que vai ajudar a sua musculatura a se sentir estranhamente bem, como é a fala da Stephanie. Porque a musculatura, ela precisa se sentir capaz, potente. Esse é o lado emocional da musculatura.
E se você faz uma avaliação da leitura biológica, se você faz uma consulta, se você faz uma liberação e coloca o seu corpo nessa posição, mas tem que ser verdadeiro, internamente verdadeiro. Ah, Tamires, eu entendi a causa da minha dor, entendi a relação que você está querendo dizer. Aí você se sente potente, capaz, menino do céu. Você voa, você vira uma águia, um leão, um urso, sei lá, qualquer animal que você quer colocar. Você simplesmente vai, não tem nada para te prender, não tem nada para te segurar. E aí todos os remédios do seu sangue, do seu corpo vão nutrir aquela região, aquela musculatura, aquela articulação, e você vai ficar super bem. Super bem não. Vamos utilizar a frase da Stephanie. Você vai ficar estranhamente bem. Estranhamente, muito bem. Stephanie, eu queria que você deixasse uma dica, uma sugestão, dentro de tudo que você já viveu, não só da leitura biológica. Você já faz terapia há um tempo, você tomou remédio muito forte, com um tempo muito frequente, você já deixou de se exercitar, de fazer muitas coisas por conta das dores, e hoje você está numa fase da sua vida que você faz o que gosta no trabalho, você está se exercitando, e pelo visto está bem de se exercitar, não é aquela coisa obrigatória, porque eu tenho que ir lá e eu não quero ir. Que dica, que sugestão você pode dar para aquelas pessoas que estavam na sua posição lá atrás? Eu tenho um diagnóstico sério, eu não tenho outro caminho para seguir, o médico falou que não tem solução. Ah, falar nisso, a Stephanie já fez até cirurgia para colocar disco, a gente nem contou essa parte, né? E ela faz parte da porcentagem das pessoas que o corpo dela absorveu o disco que foi colocado lá, olha pra vocês verem. Então, para as pessoas que estão nessa posição que tá achando que não tem mais solução, não tem mais o que fazer, que sugestão você tem para dar? Então, eu acho que o primeiro ponto é procurar profissionais que acho que a gente sozinho não consegue, tá? E realmente eu fugi. A gente não falou sobre isso, né? Eu fiz a reposição de disco já faz uns 5, 6 anos atrás, eu acho. E realmente meu corpo expeliu, né? Então eu faço parte dos 25% da estatística que não adere, né, ao à nucleoplastia, enfim. E há uns 2 anos atrás eu fui diagnosticada para realmente fazer cirurgia para reposição com parafusos, porque era a forma que tinha para fazer. Só que eu fugi da cirurgia, né? Não de uma forma irresponsável, com acompanhamento de fisioterapeuta, que era uma pessoa que acreditava que a gente conseguia reverter a situação, né, sem a cirurgia, porque a gente sabia os danos que poderia ter dos parafusos para o futuro, né? Então, eu acho que a grande dica é de buscar o maior número de informações possíveis sobre isso. Acho que a gente precisa, né, que a gente já falou que tem terapeuta, já fiz fisioterapia, né, agora estou aqui com a Tamires, então a gente precisa realmente escutar alguns profissionais para encontrar qual é o melhor perfil, pelo perfil de vida que a gente tem. Então, e o autoconhecimento, acho que é o respeito e o autoconhecimento da gente, tanto de corpo quanto de emocional, e respeitar os nossos tempos e os nossos espaços. Acho que é um pouco disso. Hoje, sim, acho que se olha a carreira, né, a carreira da coluna desde os 25 anos para cá, eu acho que sim, é a melhor fase que eu tô, porque eu aprendi a lidar com as dores, eu aprendi a respeitar meu corpo, tem várias coisas que eu não faço mais, mas ao mesmo tempo eu começo a fazer coisas que eu tinha medo de fazer. Então, eu acho que não é do dia para o outro, não tem a pílula do conhecimento, mas acho que o mais importante é isso, é procurar os melhores profissionais possíveis e buscar conhecimento e se respeitar, né? Acho que seria essa a grande dica, né, desses meus 9 anos aí de coluna de 85 anos, que agora já deve estar nos 72. Muito bom, isso mesmo. Gente, buscar conhecimento e se respeitar. Que bacana. Dicas valiosíssimas aí de quem não tem 3 discos na lombar, já fez cirurgia para repor o corpo, arrancou fora o negócio. E hoje ela está aí vivendo sem as dores crônicas. Lembrando que viver sem as dores crônicas não quer dizer que nunca mais vai ter dor. É saber lidar com as dores, é viver sem aquela dor que vai te incapacitar no dia a dia, que vai te deixar estressado, que vai fazer com que você fique tomando remédio e dê aqueles efeitos colaterais que ela contou aí para vocês.
Então, é possível sim ter qualidade de vida independente do diagnóstico que você tem. Vocês entenderam o que, que é que a gente falou? Ela não tem 3 discos da lombar, gente. Mecanicamente, para um fisioterapeuta, para um médico, era para essa pessoinha não estar andando. Era para ela ficar 10 minutos no computador sentada e ter dores. Você fica quanto tempo mesmo no computador, Stephanie, sentada? Ah, Mais ou bom menos. dia, sei lá, umas 6 horas, 7 horas. No mínimo 7 horas no computador, sentada, sentada, porque tem muita pressão na lombar quando a gente está sentado. E não, ela está bem. Então é possível sim ficar bem. Stephanie, muitíssimo obrigada por aceitar o convite, por estar aqui. Espero que a sua história reverbere aí para muito mais pessoas. Que tem muita gente que não tem a mínima noção do que é liberação miofascial. A gente nem vai entrar nesse contexto aqui na live hoje, que a Stephanie fez algumas vezes, mas não está sendo o carro-chefe para ela, porque ela nem está precisando fazer as liberações para aliviar as dores. Ela está tão bem que ela nem está precisando. A avaliação falou mais alto para ela nesse momento. Então, tem gente que não sabe o que é avaliação da leitura biológica, não sabe olhar para as emoções com relação às dores, já sabe que tem alguma coisa ali, mas não sabe o que fazer com isso. Então, que essa live chegue para todo mundo que precisa, pelo menos para todo mundo que precisa. Ela vai ficar salva, gente. Compartilhem aí com as pessoas que vocês sabem, que sofrem com as dores e não sabem mais o que fazer. Porque tem solução sim, tem uma luz no fim do túnel sim. Bom domingão para você, Stephanie. Bom domingão para todo mundo. Obrigada. Tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.